Testando o áudio. 1, 2, 3, testando o áudio. Testando o áudio. Vamos lá. 1, 2, 3. Testando o áudio. Vamos lá. Bom, acho que agora ficou bom o áudio. Bom, 1, 2, 3. Gente, é o seguinte, eu vou gravar essa aula aqui. E essa aula, chamada Chaves para o Sucesso no Desmame e Extubação, é uma aula que vai para a biblioteca de atualização e ventilação mecânica para o pessoal que faz parte do membership e que faz parte do Ventilação Mecânica Multiprofissional 2.0, tá bom? Então vamos fazer uma introdução rápida aqui sobre desmame ventilatório. A ventilação mecânica invasiva, na verdade, ela vai vir para tratar uma doença, ou seja, dar um suporte, né? Então a gente vai usar a ventilação como um suporte para o tratamento de alguma doença, como por exemplo a DPOC, tá? Mas para qualquer outro tipo de doença, a ventilação mecânica ela serve como um suporte ventilatório. A gente trata o problema do paciente e depois a gente vai fazer o desmame desse paciente, tá bom? Eu coloquei as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica aqui, mas o importante é que vocês entendam o seguinte: eu preciso identificar o paciente apto para iniciar o desmame, eu tenho que avaliar o momento correto da extubação, se eu vou usar ou não o VNI para retirar esse ventilador mecânico do paciente e como conduzir a falência do desmame e a falência da extubação. Dentro desses conceitos, é importante a gente lembrar que nós temos um conceito importante de sucesso de desmame, que é o paciente que tem o sucesso no TRE. Então, esse paciente passou no TRE, eu considero como sucesso no desmame. Já o paciente que eu tenho a prótese endotraqueal retirada, eu estubei, eu falo de sucesso na extubação. Mas, para ele ter sucesso na extubação, ele tem que ficar pelo menos 48 horas fora, em respiração espontânea, sem voltar para o tubo. Caso contrário, esse paciente não é dado como sucesso na extubação, tá? Se ele for traqueostomizado, você vai equivaler o sucesso da extubação dele se ele ficar 48 horas fora do ventilador mecânico, tá bom? Mesmo com a traqueostomia. Então, eu tenho algumas buscas que eu tenho que fazer para falar se meu paciente tem condições ou não de ser extubado. Então, uma das buscas é rever a causa da falência respiratória, resolvida ou controlada. Eu vou dar o exemplo aqui do paciente com Covid-19. Pacientes com Covid-19, em 48 horas de Covid, as pessoas já querem tirar a sedação. Esse paciente não vai ficar bem, não adianta. Então eu preciso resolver a causa ou controlar a causa. Preciso avaliar PO2 e FO2 no meu paciente, a oxigenação. Depois a gente vai falar de PO2 e FO2, mas vamos lá para a oxigenação isolada. PO2 maior que 60 ou igual ou maior que 60. FO2 igual ou menor que 40. PIPs de 5 a 8, dependendo dos protocolos, até 10. Ele tem que estar hemodinamicamente estável, com boa perfusão tecidual, com doses baixas de droga vasoativa ou sem drogas vasoativas, ausência de insuficiência coronariana e ausência de arritmia. Tem que ter esforço inspiratório para disparar o ventilador, balanço hídrico zerado ou negativado nas 24 horas, equilíbrio ácido básico e eletrolíticos normais e não estubar se ele for fazer uma cirurgia ou um transporte, tá bom? Então é muito melhor fazer com ele entubado. Existem alguns índices preditivos de desmame. Depois eu pretendo gravar uma aula para vocês, pessoal do membership, e para o pessoal do VMMulti, de índices preditivos para vocês pegarem um pouco mais a fundo esse assunto. Mas existem vários índices preditivos que eu posso utilizar, como medidas do ventilador, como volume minuto, força inspiratória, pressão máxima inspiratória, pressão de oclusão das vias aéreas, índice de CROP, frequência respiratória, volume corrente, índice de respiração rápida superficial. Então tem alguns valores aqui do lado que eu posso observar. Por exemplo, um paciente fazendo um volume minuto maior do que 10, eu já começo a acender o farol. Será que esse paciente realmente vai ficar bem? Né? O paciente que tem uma pressão de oclusão
dividido pela Pmax menor que 0,30 é um paciente que possivelmente está no seu valor limite. Ou a pressão de oclusão das vias aéreas sozinha, né, que sendo maior que 4 pode predizer uma falha no sucesso do desmame. Então, eu tenho que unir todos os índices preditivos que eu conseguir para que eu consiga ter um bom resultado. E aí, o que eu posso buscar no meu paciente, além desses índices preditivos? Eu tenho algumas coisas que eu posso buscar. Por exemplo, para eu reconhecer que meu paciente está próximo ou pronto para ser desmamado, eu preciso ter uma relação FO2, uma relação PO2-FO2 aceitável, que é maior que 200. Algumas literaturas trazem maior que 150. Então vamos trabalhar de acordo com a literatura que você segue o protocolo da sua instituição, tá? Uma PO2-FO2 maior que 150 ou maior que 200, com uma PIP de pelo menos aí menor que 10 ou até 4 é interessante. Meu paciente tem que estar com estabilidade hemodinâmica, ou seja, sem drogas vasoativas ou com drogas em níveis baixos e em decrease, né? Não pode estar subindo. Resposta neurológica adequada, esse paciente tem que acordar, tem que responder aos chamados, ele tem que ter uma tosse boa, ou seja, se esse paciente, se eu não tenho como avaliar a tosse dele, utilize alguns índices que você pode utilizar no dia a dia de forma fácil. Então, por exemplo, pegue um cartão branco, aproxime do tubo, peça para ele tossir. Se sujar o cartão branco, esse paciente tem uma tosse eficaz. Se você não tem o cartão para fazer, avalie a curva fluxo-tempo. Se ele tiver uma tosse, você pede para ele tossir, você vai lá na curva fluxo-tempo e avalia. Se ela tiver com um pico de fluxo de 60, ele tem uma tosse já um pouquinho legal, dá para você pensar no desmame. Se for maior que 120, tá beleza. Se for maior que 240, perfeito. Então você consegue avaliar também na curva fluxo-tempo. Você pode avaliar o índice de respiração rápida superficial como fator positivo ou negativo, e aqui a gente tem que lembrar que ele é falso positivo. Se ele der menor que 100, não significa que o paciente vai ter sucesso no desmame e extubação, mas se ele der maior que 100, você pode garantir que esse paciente pode falhar, tá bom? Coloque o paciente em teste de respiração espontânea, claro, e monitore. Existem várias formas de fazer o teste de respiração espontânea. Pressão de suporte mais PIP, zero de pressão de suporte com PIP de 5, famoso CPAP, zero pressão de suporte, zero de PIP, ou tubo T. E você vai fazer o teste de respiração espontânea para simular um ambiente pós-extubação. E ele vai ficar de 30 a 2 horas no teste de respiração espontânea, né? E se ele passar, você tem condições de extubar. Verifique se ele não falhou. Então aqui tem alguns motivos para falha. Não vou falar esses daqui, porque eu vou mostrar depois na imagem. Mas verifique critérios laboratoriais, como aumento do CO2 na gaso ou no CO2 expirado. Verifique na gasometria, o pH da gasometria. Verifique se não está caindo essa gasometria ao longo do tempo do teste de respiração espontânea. Avalie a oxigenação durante o teste e pós-teste. Verifique se você não precisou aumentar a FO2 mais que 5%. E por que eu não falei dos critérios clínicos? Porque está aqui, ó. Então, observe os critérios clínicos. Paciente com sudorese, com batimento de asa de nariz, cianose central, taquipneia, respiração paradoxal abdominal, atividade dos músculos acessórios, principalmente do esternocleido, retração de fúrcula, retração intercostal e taquicardia. São sinais que podem predizer para a gente que o paciente está falhando no teste de respiração espontânea. E aí, se ele falhar, você vai avaliar a causa da falha e depois você vai deixar ele descansando 24 horas para depois você colocar ele no teste novamente. E aí você precisa entender como avaliar essas falhas. Existem métodos, existem motivos. E aí você vai buscar os motivos da falha desse paciente. Tá? Causas de falha: aumento da resistência das vias aéreas, perda de complacência pulmonar, assincronia paciente-ventilador, doenças cardíacas existentes, alterações eletrolíticas, uso de esteroides, né, como corticoides, pacientes com polineuropatia do paciente crítico, entre outras causas. Então ele falhou, vamos buscar as causas da falha. Por exemplo, obstrução traqueal. Será que esse paciente não tem uma traqueomalácia, uma estenose traqueal, uma formação de tecido de granulação? Eu estubei meu paciente, ele fez um laringoespasmo. O que aconteceu com esse cara? Se a gente reintuba ele, será que vale a pena fazer uma broncoscopia de fibra óptica para verificar se tem alguma alteração na sua traqueia? Se sim, faça, peça o teste e faça a busca da obstrução traqueal.
Veja se também não é aumento de resistência, tá? Vamos supor que não é obstrução traqueal. Será que é aumento de resistência das vias aéreas? Será que esse paciente está secretivo, está com broncoespasmo, ele está com uma congestão pulmonar que está gerando congestão brônquica, principalmente em cardiopatas, isso ocorre. Um aumento de resistência por broncoespasmo ocorre muito comumente em DPOC, ou pacientes hipersecretivos que têm um aumento de resistência das vias aéreas muito grande, eu não consigo estubar e manter ele fora da ventilação. Busque se esse paciente tem fadiga muscular inspiratória, veja se não é um DPOC hiperinsuflado, veja se não é uma atrofia diafragmática no ventilador, porque o paciente está longo tempo no ventilador mecânico, sabendo que acima de 18 horas já tem fraqueza diafragmática. Se você tem, por exemplo, um ultrassom, dá para você fazer uma avaliação da espessura diafragmática para saber se está atrofiado, se está inflamado. Agora, se você não tem ultrassom, a medição da Pmax sozinha não é fator preditor, mas busquem outros problemas. Veja se o paciente não tem hipercapnia durante o teste, veja se reabilitar o músculo inspiratório com threshold não é interessante, fazer uma reabilitação de músculos periféricos também para auxiliar na melhora da musculatura inspiratória. Você também pode buscar uma possível disfunção cardíaca aguda, seja paciente cardiopata, seja DPOC, seja paciente clínico, seja paciente com COVID. Então vale a pena buscar uma disfunção cardíaca. Nós sabemos que alguns pacientes com problemas cardíacos agudos, quando eu despressurizo, eu aumento o débito cardíaco. Isso leva a um edema pulmonar cardiogênico importante durante o desmame ventilatório. Será que seu paciente não teve isso? Faça uma buscativa também. Verifica a hipervolemia, se ele está hipervolêmico ou não, porque às vezes ele negativou o balanço hídrico nas 24 horas, mas ele vem com o balanço hídrico positivo durante 7 dias, então mesmo assim ele está hipervolêmico ainda, tá? Outro fator importante a buscar é as alterações hormonais. O paciente crítico que tem uma insuficiência respiratória pulmonar aguda e os pacientes crônicos como o DPOC, por exemplo, eles têm uma coisa chamada síndrome da doença não tiroidiana, que é o hipotiroidismo induzido pela doença aguda ou pela doença crônica. A hipoxemia leva o paciente a ter alterações de testosterona e de hormônios tiroidianos como T3 e T4. Então é importante muitas vezes o médico fazer uma buscativa desses hormônios para verificar se não tem alterações ali. Porque se você tem alteração de T3 e T4, você altera toda a questão celular, a questão metabólica, a questão do músculo aproveitar adequadamente a sua nutrição e seu estímulo, e isso gera uma queda de metabolismo, um aumento do catabolismo, e esse paciente começa a ficar mais fraco, menos resistente, pode falhar no desmame ventilatório, tá bom? E aí, se precisar, vai ter que fazer a reposição. Você, como fisioterapeuta, tem que buscar a polineuropatia da doença crítica, então você pode usar escalas como MRC, ou você pode usar uma avaliação com ultrassom à beira-leito da musculatura periférica para verificar se esse paciente tem uma miopatia muscular. É comum esses pacientes que estão em ventilação mecânica por mais de 7 dias, em torno de 25 a 60% deles podem desenvolver aí problemas de neuros musculares. E os fatores são vários, como a axonopatia, disfunção mitocondrial, isquemia microvascular, catabolismo e imobilidade. Lembrando que o paciente, quando ele tem uma sepse, ele tem um monte de mediador inflamatório liberado, ele tem aumento de oxigênio sendo levado para os seus tecidos, um aumento ali de radicais livres, ele tem diminuição de alguns fatores de proteção com esses radicais livres, e tudo isso vai alterar função mitocondrial. Alterou função mitocondrial, altera a função celular, e automaticamente esse paciente vai desenvolver uma miopatia por doença crítica. Então, a gente ainda não sabe qual é o tratamento ideal para esse tipo de doença, mas o importante é que o paciente ele precisa fazer reabilitação, ele precisa ter controle glicêmico adequado, ele precisa fazer uma nutrição adequada, ele precisa diminuir o uso de corticosteroides, reposição de eletrólitos adequados e, como eu falei, a nutrição otimizada. E esse cara, mesmo que ele sobreviva, ele ainda vai ter uma fraqueza muscular importante durante um tempo que precise de reabilitação. Nós tocamos no assunto da normalidade nutricional e isso é importantíssimo. Os nossos pacientes em ventilação mecânica, eles estão geralmente consumindo uma dieta ali para manter o seu metabolismo basal, né, para se manter vivo. Em determinados momentos a gente precisa otimizar essa dieta. E aí a nutricionista, o nutrólogo, eles vão otimizar isso, a gente tem que conversar com eles para saber o que esse paciente está comendo de proteína, o que ele está comendo de carbo, se ele está comendo gordura, como está o macro e o micronutrientes desse paciente. É um paciente que precisa de mais
gramas de proteína por quilo de peso nesse momento, ou ele precisa de menos? O que a gente pode fazer para otimizar essa estratégia? E se for um DPOC, o que a gente tem que fazer para otimizar o DPOC e a gente conseguir tirar esse paciente? Então, a gente precisa pensar nessa otimização, se o paciente é DPOC, cardiopata, obeso, se é um paciente COVID, enfim, para a gente discutir com a nutricionista e com o nutrólogo para adequar a nutrição ao estímulo que eu vou dar. Porque não adianta eu dar estímulo para o meu paciente, estímulo muscular, se ele não tem macronutrientes para isso. Ele não vai anabolizar, ele vai catabolizar. E se ele também não tem hormônio para isso, ele não vai anabolizar, ele vai catabolizar, tá bom? Outro fator importante que a gente precisa ver é corrigir as assincronias. Então, paciente DPOC, por exemplo, é muito comum fazer auto-PIP e isso gera assincronia de disparo. Pacientes clínicos que não fazem auto-PIP, mas podem ter assincronia de disparo, de ciclagem, pode ter o seu tempo de ventilação mecânica aumentada. E se eu não corrigir a sincronia, ele falha no desmame, ele fica mais tempo no ventilador, mais tempo. E aí, você também pode utilizar a ventilação mecânica não invasiva para facilitar o seu desmame. Então, se você quiser usar a VNI ela é extremamente segura, tá? Desde que você faça isso de forma adequada para o paciente adequado. Então, tomem cuidado com a gestão oral do paciente, se ele tiver, e tomem cuidado também quando vocês vão indicar. Não indiquem VNI de qualquer forma, indique para pacientes que precisem, pacientes que eu consigo facilitar o desmame, como DPOC, como paciente cardiopatas, tá bom? E aí, eu submeto meu paciente ao teste de respiração espontânea, ele passou no teste, eu estubo. Eu posso utilizar a VNI preventiva no meu paciente sem problemas. E aí eu recomendo a VNI preventiva em alguns casos, como hipercapnia pós-extubação, insuficiência cardíaca, tosse ineficaz, secreções copiosas, mais de uma falência consecutiva no desmame, se o paciente tem comorbidades, se o paciente é maior que 65 anos, se ele ficou mais de 72 horas na ventilação. Então, o nome já diz preventiva. Eu sei que é um paciente complicado, que eu vou estubar, vai me dar um trabalho, então eu estubo e ponho a VNI preventiva nele. Agora, eu estubei meu paciente, ele não passou no teste, mas eu consigo facilitar o desmame dele, como no caso dos DPOCs e cardiopatas. Eu posso estubar e facilitar o desmame dele com a VNI, mas aí eu tenho que ter uma boa expertise e não só eu e a equipe inteira para que a gente não conduza o paciente a erro. Agora, eu estubei, ele falhou, esquece, VNI curativa não está indicado, intuba novamente e garanta que esse paciente esteja seguro, tá bom? Reconheça as prevenções de falha na extubação. Sabemos que todos os pacientes que nós estubamos, de 10 a 20% deles, a gente pode voltar a entubar, mesmo eles tendo critérios. Então a gente precisa evitar isso, porque a mortalidade desses pacientes aumenta em 50% quando eles são reentubados. Então tomem cuidado. Façam um manejo adequado prévio à extubação. Previna qualquer motivo de falha. Tudo aquilo que eu falei, vocês têm que olhar novamente para vocês estubarem o paciente com certeza. Estubou ele com certeza? Faça o manejo adequado após a extubação. Se ele tiver hipercapnia, VNI 2 níveis pressóricos, principalmente no DPOC. Aspire os pacientes se forem necessários. Faça higienização brônquica. Otimize volumes e capacidades. Tire esse paciente do leito para melhorar os volumes e capacidades dele. Estimulem a mobilização precoce desses pacientes, tá bom? Agora, utilizou VNI nesse paciente para facilitar o desmame dele. Tá tudo bem. De repente esse paciente evoluiu para a insuficiência respiratória, não deu mais, intuba rapidamente para não aumentar a mortalidade. E lembre-se, né, que foi o que eu falei, não use VNI desnecessário. Não deu certo, intuba. Tráqueo é outro motivo que gera muita controvérsia. As pessoas fazem traqueostomia para aumentar o tempo para diminuir o tempo de ventilação. Só que elas fazem tráqueo, ficam naquele desmame lento de dias e aumenta o tempo de ventilação do mesmo jeito. Então, traqueostomia deve ser discutível. Eu vou fazer com 7, com 14 ou com 21 dias. Por que eu estou fazendo com 7 dias? É um paciente que precisa, ele vai sair da ventilação mecânica mais cedo, eu vou evitar lesão traqueal nesse paciente? Beleza, eu faço. Se não, espera 14 dias. Então a gente tem que discutir para verificar se realmente é necessário. Por exemplo, uma pesquisa recente com 709 pacientes de 22 UTIs respiratórias italianas mostraram que a traqueostomia foi mantida em uma proporção substancial de pacientes
sem necessidade de ventilação mecânica em casa. Então, muitos pacientes fazem traque sem uma necessidade. Então, tem que se avaliar se é necessário ou não, tá bom? E evitar ao máximo a ventilação mecânica invasiva se possível. Ou seja, se possível, usar ventilação mecânica não invasiva de forma criteriosa. Não adianta fazer igual os Covids hoje. Põe o cara na ventilação mecânica invasiva e esquece ele lá, ele falha, vai ser entubado e morre. Não. Ventilação mecânica invasiva deve ser evitada desde que tenha condições para isso. E avalie o desmame. Lembre-se sempre desta imagem. O paciente que passou no primeiro teste de respiração espontânea e foi estubado, tranquilo, desmame simples. Segundo e terceiro teste, ele já tem um desmame difícil, ou seja, ele não passou no segundo, ou ele só foi estubado no segundo, ou ele só foi estubado no terceiro. É um desmame difícil. Se ele foi estubado do terceiro em diante, é um desmame prolongado. E eu posso utilizar VNI profilática em qualquer tipo de desmame, e eu posso utilizar VNI facilitadora em DPOC, por exemplo, no desmame difícil. No desmame prolongado, a gente já tem que buscar muitas outras causas. É um paciente que já ficou mais de 7 dias em ventilação, tem algo aí que eu tenho que buscar. Será que eu vou conseguir desmamar mesmo? Vou fazer tráqueo? Vou transferir ele para um centro de desmame se o hospital tiver? Ou ele vai fazer tráqueo e vai para casa em ventilação mecânica? Tudo isso eu preciso avaliar para saber o que eu vou fazer com o meu paciente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui vai ficar disponível novamente para o pessoal do VM Multi e o pessoal do Membership, tá bom? Valeu, gente, até mais.